Pronto, gente, tá gravando. Na aula passada, a gente começou a ver heurísticas construtivas e a gente definiu heurísticas construtivas como sendo uma heurística que parte única e exclusivamente dos dados do problema. Ela constrói uma solução viável para o problema em tempo polinomial. A gente viu que não necessariamente você consegue, mas quando a gente não conseguir, a gente vai transformar o nosso problema de tal forma que isso seja possível. E como eu falei também, heurísticas construtivas não tem, assim como um algoritmo para um problema novo qualquer, não existe uma receita de bolo para você chegar nela. Né? Você tem uma parte de criatividade que você tem que utilizar de experiência para poder projetar aquele algoritmo. Por outro lado, o objetivo da gente não é simplesmente resolver o problema de localização, de encontrar uma solução viável. Porque no fundo, bem o que a gente quer realmente é chegar na melhor solução possível, na solução cujo custo é o mais próximo possível do custo da solução ótima. Então o que acontece? A gente procura durante o projeto desse algoritmo, que só precisa garantir encontrar uma solução viável, quando puder, sempre que puder, tomar decisões que levem à melhor solução possível. E cada problema tem uma característica diferente, pode ter uma forma diferente de se fazer isso, né? De se tomar decisões que levem a no fim uma solução de custo melhor. Mas existem alguns princípios que são muito comuns nesse tipo de heurística que a gente aplica que são gerais, assim, né? A ideia de uma disciplina como essa é você explicar conceitos que possam ser utilizados na prática. E esses princípios que eu vou apresentar aqui, eles podem, em geral, ser aplicados a qualquer problema e por isso que eles estão aqui. Para cada um deles, como eu falei na aula passada, eu vou dar um exemplo para poder explicar as coisas de uma forma mais concreta. Eu vou dar a prova de corretude, né? Eu vou mostrar que esse algoritmo realmente sempre chega numa solução viável do problema que a gente está resolvendo. Depois a gente vai discutir rapidinho a complexidade, né? Quantas operações ele faz em função do tamanho da entrada e começar a discutir a questão de que, dependendo de como você implementa, esse algoritmo pode ser mais rápido ou mais lento. Apesar de que aqui nisso, o custo computacional em geral não é um problema nesse caso, porque a gente vai utilizar algoritmos gulosos para projetar as nossas heurísticas construtivas. Em geral, o custo computacional desse tipo de algoritmo é baixo. E no fim, a gente vai discutir também algumas propriedades dessas heurísticas, particularmente a questão de se ela garante algum tipo de aproximação ou não. Né? No sentido de quão pior do que a solução ótima a solução que ela tem pode entregar. A gente discute isso mais quando começar a falar disso. Então, o primeiro princípio que eu vou apresentar para vocês aqui, a gente já discutiu ele informalmente quando eu estava falando de algoritmos gulosos, quando eu mostrei o algoritmo guloso para o problema da mochila, que é o princípio de inserir primeiro os elementos que têm o melhor custo-benefício. Né? Como a gente viu na aula de algoritmos gulosos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o conjunto de elementos que a gente tem e depois caracterizar o que é uma solução parcial e depois, basicamente, a gente vai selecionando um elemento de acordo com a função gulosa, inserindo na solução. O exemplo que eu vou trazer aqui é basicamente o mesmo que a gente viu na aula de algoritmos gulosos.
né? É um algoritmo, é uma heurística gulosa para o problema da mochila, mas ela tem uma pequena diferença. A gente chama essa heurística da heurística gulosa modificada. Ela tem uma diferença bem pequenininha no finalzinho. Quando chegar lá eu explico. Travou. Agora você está me escutando? Agora voltou. Deixa eu abrir aqui o chat para o caso de vocês quererem falar alguma coisa por aqui. Pronto. Então, na aula de hoje, o primeiro exemplo que eu vou dar é de uma heurística que a gente chama de heurística gulosa modificada para o problema da mochila. Ela é basicamente a mesma heurística que eu expliquei na aula de algoritmos gulosos, com a pequena diferença que eu vou explicar no finalzinho. Então, basicamente, isso aqui é o pseudocódigo de um algoritmo guloso clássico, né? Você parte de um caso base, no nosso caso aqui é uma solução vazia, e enquanto você não chegar numa solução viável ou numa solução maximal, e daqui a pouco eu explico o que é que isso aqui quer dizer, ele quer dizer exatamente isso, o que é que a gente faz? A gente seleciona um item, que, como foi o caso lá da aula de algoritmos gulosos, a gente vai pegar dentre todos os itens que ainda não estão na solução e que ainda cabem na mochila, a gente vai pegar aquele que tem o melhor custo-benefício, tá? Essa funçãozinha A de S basicamente soma o peso de todo mundo que está na mochila, né? Porque S é o conjunto dos itens que vão na mochila. E por definição A de S é somatório, então só interessa para a gente os itens I cujo peso A ainda cabe na mochila. E aqui eu estou fazendo um abusozinho de notação para caber no slide, né? A função argmax ela retorna um conjunto, né? Porque você pode ter mais de um item que tem o melhor custo-benefício. Você pode, inclusive, essa função pode retornar um conjunto vazio, porque podem não existir mais elementos que ainda cabem na mochila. Tá? Mas aqui eu estou usando uma notação mais geral, que significa seja lá o que for que essa função retorna. Se ela retorna mais de um elemento, tudo bem, você pode pegar qualquer um que tenha o maior custo, que tenha o melhor benefício-custo, né? E qualquer um deles tá valendo. E aí o que acontece? A cada iteração a gente pega um dos elementos que tem o maior custo-benefício, ou a gente pode assumir que só tem um que tem o maior custo-benefício, eu vou chamar de K, e o que a gente faz? Joga K dentro de S, tá? Na próxima iteração eu faço isso de novo, Em algum momento, como a gente viu na aula de algoritmos gulosos, você não vai ter nenhum elemento que ainda cabe na sobra da mochila. Nesse caso, a função argmax vai retornar vazio, esse laço vai parar, né? Esse laço vai parar e a função vai retornar. A diferença desse algoritmo dessa heurística para aquela que a gente viu no problema, na aula de algoritmos gulosos, é que você não simplesmente retorna a solução S. Tá? A gente viu naquela aula que essa heurística ela não encontra a solução ótima para um determinado exemplo, porque a solução ótima era justamente o primeiro item que não cabia na mochila, o primeiro item que tinha o maior custo-benefício que não cabia na mochila. Isso é o que esse item J representa. É basicamente dentre os itens que não couberam na mochila, né? I barra S quer dizer os itens que não couberam da mochila. Você vai pegar aquele que tem o melhor custo-benefício e vai ver se ele sozinho não tem um benefício melhor do que todo mundo que a heurística encontrou. Na prática, isso raramente vai ser o caso. Mas essa decisão entre o máximo do que a gente computou antes e devolver única e exclusivamente um conjunto unitário com o item de melhor custo-benefício que não entrou na mochila, essa decisão vai permitir a gente lá na frente provar umas coisas bem legais. Tá claro esse algoritmo? Alguma dúvida?
Sim, não. Tá indo bem, professor. Joia, joia. Então a única diferença é essa, que em vez de retornar S, a gente pode retornar S. Mas se o cara que ficou de fora, que tem o melhor custo-benefício, por alguma questão, como a gente viu exatamente no exemplo da aula de algoritmos gulosos, se por alguma razão esse cara sozinho tiver um benefício melhor do que a soma de todos os que estão em S, a gente retorna ele. A gente viu que isso é possível. Então, primeiro a gente tem que estar convicto, para não dizer que a gente tem que provar, que essa solução, que essa heurística sempre retorna uma solução viável para o problema da mochila. E como eu sempre falo, a gente costuma usar um paradigma de algoritmos gulosos, porque a prova sempre é bem simples, a gente, em geral, consegue provar por indução. Suponho que existam casos onde a gente não consegue, mas eu confesso que eu nunca vi um caso onde você não consiga, até pela própria natureza dos algoritmos gulosos. Basicamente, uma prova por indução, você tem um passo que é um caso base, você mostra que seu algoritmo ele funciona para o caso base. No caso, a gente começa com uma solução vazia e uma solução vazia é viável para o problema da mochila. E no caso do problema da mochila é fácil, né? Qualquer subconjunto de itens que não ultrapassa a capacidade, ele é viável para a mochila, um conjunto vazio também é. E aí, basicamente, para cada iteração do algoritmo, você assume que ele começa de uma solução viável, tá? Isso você assume, e aí você mostra que se ele começa com a solução viável, no fim daquele passo você continua com a solução viável. Então, basicamente, se você começa cada iteração com um conjunto S, você começa cada iteração com um conjunto S que é viável, ou seja, não ultrapassa a capacidade da mochila, o somatório dos pesos de todos os elementos de S não ultrapassa a capacidade da mochila, então o que acontece depois de um passo? Né? Você tem que mostrar que ele ainda é viável. E aí tem dois casos. Quando ainda tem um elemento K que cabe na mochila, por definição, esse elemento, se entrar na mochila, você também vai ter uma solução viável, porque basicamente, por definição, o que esse argmax retorna é algum cara que é um item que ainda não está na mochila e cujo peso é menor ou igual que a capacidade da mochila menos o que já está lá. Então, por definição, o peso desse item é menor ou igual que a capacidade da mochila menos o que já está lá. Ou seja, tem espaço para ele. Então, se por definição A de K cabe na mochila, então S união K é uma solução viável e quando A de K é diferente de vazio, na verdade não é A de K, né? O conjunto que... isso aqui é K. Isso aqui é K. Deixa eu aproveitar e corrigir. Quando aquele argmax retorna um K que é diferente de vazio, é o caso que eu falei, e tem um outro caso aqui que é quando ele não é diferente de vazio. Ou quando ele é vazio. Então, quando aquele argmax retorna um K qualquer, então quer dizer que ele cabe na mochila por definição. Então, o resultado de inserir esse elemento na solução é viável. E se eu parto de uma solução S, que é viável, e no próximo passo eu procuro um novo elemento e nenhum elemento cabe, que é justamente quando o meu algoritmo para e eu retorno isso aqui, nesse caso, o algoritmo também retorna uma solução viável, porque por definição, esse S que eu parti era viável, né, porque aí é a minha hipótese indutiva, e um elemento sozinho, no caso do J, ele também cabe na mochila. Porque é pré-condição do problema da mochila que cada item individualmente caiba na mochila. Se um item sozinho não cabe na mochila, ele nem faz parte
do problema, porque não cabe nem sozinho, quanto mais com outros itens. Tá claro isso? Alguma dúvida sobre a prova de corretude? Para mim tá claro. Para mim também. Joia. A complexidade do algoritmo a gente consegue calcular olhando para o pseudocódigo. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é um laço que vai executar para cada item que eu entrar na mochila. Nota que esse laço vai parar assim que a minha mochila encher, né? Assim que os itens que eu ainda nem olhei não cabem mais na mochila. No pior caso, você vai inserindo e o algoritmo continua tendo elementos para inserir. No pior caso, isso aqui vai rodar na ordem de N iterações. Esse laço vai executar na ordem de N iterações. Porque no pior caso, você sempre vai conseguir colocar mais um item na mochila e o algoritmo continua executando. Tá claro até aqui? Sim. Sim. E aí, basicamente, vai ser da ordem de N execuções desse laço, vezes o tempo que você gasta em cada o tempo que você gasta em cada iteração do laço. Para cada iteração do laço, você tem que computar, dentre os itens que não estão na mochila, aqueles que ainda cabem na mochila, e para cada um deles você tem que ver qual é o maior em relação a isso aqui. Né? Isso também leva da ordem de N operações, porque no pior caso, nas primeiras iterações, eu vou ter N elementos para olhar. Né? E inserir no conjunto, você consegue fazer isso em tempo constantes, o que realmente pesa é isso aqui. Então, numa implementação trivial desse algoritmo, o custo computacional dele é O de N quadrado. Né? N vezes iterações você vai fazer, para cada uma delas, N operações, para poder achar quem é o elemento que sobrou, que tem o melhor custo-benefício. Tá claro essa implementação que eu chamei de trivial? Sim, não. Dúvidas? Explica de novo, fica à vontade. Alguém fala alguma coisa. Tá claro, professor. A cada iteração, ele vai fazer N vezes e lá dentro ele vai testar todos os N's que estão lá dentro para ver o qual cabe, né? Então, ficaria N menos o que já foi, né? Isso. O de N vezes O de N menos o que já foi. Na verdade, não é exatamente N ao quadrado. É N ao quadrado dividido por 2. Né? Porque na primeira iteração você tem N itens para olhar, na segunda N menos 1. Mas como a gente está interessada numa avaliação assintótica e de pior caso... Está na ordem de N2, né? A gente diz que está na ordem de N2. Você pode computar exatamente qual é o polinômio que aquele algoritmo leva. Mas a gente não está interessado. Como no fim eu quero O de alguma coisa, a gente costuma fazer a conta já em notação O. Tá. E quando a gente está multiplicando duas funções em notação O, no caso de multiplicação, multiplica o que está dentro de um O com o que está dentro do outro O e a gente tem O de N quadrado. Certo. O outro caso é o seguinte. Basicamente o que a gente faz é, em vez de cada iteração dessa, ter que achar qual é olhar todo mundo de novo para achar quem é o maior elemento, né, o que tem o maior benefício-custo, a gente usa uma estratégia quando vai implementar esse algoritmo, que é simplesmente, a priori, antes de rodar esse algoritmo, a gente ordena todos os itens pelo valor de CI e AI. Se eu ordeno esses itens por CI e AI, eu já sei a cada iteração quem é o item que tem o maior custo-benefício. Por exemplo, o primeiro elemento do vetor tem o maior custo-benefício, o segundo elemento do vetor tem o maior custo-benefício. E como eu só olho cada item uma vez, eu consigo, depois de ordenar em N log de N, que é o custo de ordenar os itens pelo valor do benefício sobre custo. Depois de fazer isso, eu rodo o meu algoritmo. E aí, cada uma das O de N operações, eu consigo saber quem é
Travou. Então, de novo, travou, né? Então, vamos lá de novo. Se eu ordeno a priori os meus elementos pelo valor do benefício-custo, basicamente a cada iteração... Então, vamos lá. Então, voltou de novo. Dá uma Vamos lá. retornadinha, professor, por favor. Ótimo. Então, a implementação trivial, a gente faz ela em O de n quadrado, mas a gente consegue fazer melhor ordenando os itens antes de rodar o algoritmo. Por quê? Porque a cada iteração desse algoritmo, a cada uma das O de n iterações desse algoritmo, eu gasto O de n para poder olhar todo mundo que sobrou e ver quem é que tem o melhor custo-benefício. Então, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente faz isso de uma forma mais eficiente? Em vez de procurar computar o custo-benefício de todo mundo em todas as iterações, eu faço isso a priori, antes de executar o algoritmo, e ordeno todo mundo em n log n. Ordeno pelo valor de custo-benefício-custo. Então, na primeira iteração, eu pego o primeiro elemento do vetor, vai ser o que tem o melhor benefício-custo. Na segunda iteração, eu pego o segundo elemento do vetor, que é o que tem o melhor benefício-custo, e assim sucessivamente. Tá claro até aqui? Tá. Então, Assim. dessa forma, eu sei de cara quem é o elemento que tem o melhor benefício-custo. Então, eu consigo saber em tempo constante, eu consigo pegar quem é o que tem o melhor benefício-custo, que é basicamente o que eu ainda não olhei, porque eu estou indo na ordem do vetor que eu ordenei. E aí o nosso algoritmo agora, cada uma das n operações, consegue ser, cada iteração daquele while consegue ser feita em tempo constante. Em tempo constante você sabe quem é o melhor benefício-custo, porque você ordenou na iteração anterior, ou antes de começar o algoritmo, e você consegue também inserir na solução S em tempo constante. Então, o custo do algoritmo em si agora é O de n vezes O de 1. E aí, como é que fica essa conta? Quando você tem multiplicação, você multiplica o que está dentro, então é n vezes 1 da O de n. E em notação assintótica, quando você tem uma soma de funções, basicamente o que você faz é você pega a maior das duas. Então, como n vezes alguma coisa vai ser sempre maior do que n, né, alguma coisa maior do que 1, né, n é sempre maior do que 1. O que acontece? O maior entre n vezes log de n é n, então a complexidade computacional dessa implementação é n log n. Tá claro isso? Ô, professor, Diz. a gente vai pegar, ordenar um vetor de custo por peso para a gente ter o melhor custo-benefício. E aí, nessa ideia de guloso, a gente sempre vai pegando o próximo dessa lista até que a Isso. mochila seja cheia e depois você nem precisa olhar mais. É garantido que você já está no melhor caso. Não no melhor caso, né? É garantido que você vai fazer o que a heurística se propõe a fazer. Que a cada iteração olhar o próximo item que tem o melhor custo-benefício. E já soma que esse peso no peso da mochila, o peso desse item. Isso. Tá. Nota, a cada iteração você vai pegar todo mundo que não está em S e que cabe da mochila e você sempre vai pegar o maior custo-benefício. Então o que é que você vai fazer? Você ordenando antes, você não precisa recomputar tudo isso de novo a cada iteração. Você já recomputa e já coloca na ordem. Esse tipo de coisa faz muita diferença. Quando n cresce, log de n é muito menor do que n. E aí essa implementação fica muito mais rápida. Tá claro até aqui? Sim. A gente consegue provar que esse algoritmo essa implementação tem complexidade ótima, que não dá para implementar esse algoritmo melhor do que isso. Basicamente fazendo uma prova de redução com problema de ordenação. Mas essa parte eu vou deixar por fora. Eu vou falar rapidinho para vocês, para ilustrar que apesar da gente estar projetando heurísticas e apesar da gente estar interessado de como esse algoritmo funciona na média, né, isso não quer dizer que a gente não consiga fazer uma prova de aproximação para esse tipo de heurística. Nesse caso a gente consegue, para vários casos a gente consegue.
E uma coisa interessante é que se eu mostro uma prova de aproximação para essa heurística construtiva, e depois eu vou fazer uma meta-heurística que melhora a qualidade dessa minha solução, né? Se eu mostro que esse algoritmo no pior caso, metade da solução ótima, né? Um problema de maximização, qualquer heurística mais elaborada que eu faça depois, até o fim desse curso, que encontre coisas que sejam melhores do que isso, também vai ser meio aproximativa. Entende? Qualquer heurística que consiga fazer alguma que parta dessa heurística construtiva e faça melhor, ela também vai ser meio aproximativa. Claro, se essa heurística é meio aproximativa, e ela é meio aproximativa porque eu vou provar para vocês agora que ela é meio aproximativa. Tá claro o que eu falei? Sim. Então, isso vai ser importante para a gente, porque o que a gente vai aprender quando a gente terminar essa parte de heurísticas construtivas é basicamente pegar a solução que a heurística construtiva encontra e fazer melhor. E então o que a gente faz que é melhor também vai ter a mesma garantia de aproximação que a nossa heurística construtiva. Então, pelo menos no caso dessas heurísticas construtivas, desses pontos de partida, a gente procura fazer algum tipo de prova de aproximação quando a gente consegue. Tá? Mas se a gente não consegue também, tudo bem. A gente está preocupado com a média e não com o pior caso. A gente faz só porque pode. Então, para que a gente consiga provar que essa heurística, seja lá qual for a solução ótima do problema, ela vai dar alguma coisa que é próximo do ótimo, ou no pior dos casos, metade do valor da solução ótima. A gente diz, nesse caso, que ela é meio aproximativa. Então, tem algumas coisas que a gente tem que lembrar do que a gente discutiu quando falou dessa heurística lá em algoritmos gulosos. Uma das coisas que a gente falou, a gente comentou sobre isso na aula de Brent-Bound também, que o custo da solução ótima da mochila fracionária é igual ou maior do que o da mochila binária. E o que a gente explicou lá, não vou entrar muito em detalhe agora, é que tudo que é válido para a mochila binária, todos os conjuntos de itens que são válidos para a mochila binária, são válidos para a mochila fracionária também. Então a solução ótima da mochila binária é uma solução para o problema da mochila fracionária, porque ela pode levar sempre itens inteiros, além de poder levar itens fracionários também. Mas ele ainda pode ser maior do que o da mochila binária, porque você pode levar itens pela metade, se isso for conveniente. Então a solução ótima da mochila fracionária tem custo igual ou maior do que o da mochila binária. Tá claro essa observação? Tá claro. Então, vou dizer, as soluções na mochila binária, elas são subconjunto das mochilas das que tem na mochila fracionária. Exato, exato. E por isso que é maior ou igual, né? Porque pode ser que a solução ótima da mochila fracionária, mesmo que você possa levar itens pela metade, pode ser que na solução ótima você leva todo mundo 100% inteiro. Então, pode dar igual também. Uhum. Tá claro até aqui? Já falei. A próxima observação que a gente tem que lembrar também, que a gente já discutiu, é que essa heurística, esse algoritmo guloso, ele é uma heurística para o problema da mochila binária, mas ele é ótimo para a mochila fracionária. Porque basicamente o que você faz é você pega o item que tem o melhor benefício-custo, manda 100% dele, pega o segundo item que tem o melhor benefício-custo, manda 100% dele. Pega o terceiro item que tem o melhor benefício-custo, manda 100% dele. E você fez isso até chegar no primeiro item, que tem o melhor benefício-custo, mas que não cabe na mochila. No caso da mochila fracionária, é ele quem vai para a mochila. Mas não 100% dele, vai um epsilon dele, né? Que varia entre 0 e é estritamente menor do que 1. Tá? Você pode ir 50% dele, né? 0,5 desse item ou 0,99 desse item. Qualquer coisa até estritamente menor do que 1, porque se for igual a 1, quer dizer que você põe 100% dele e aí, por definição, ele estaria dentro de S. Né? E pode ser que você consiga encher completamente a mochila,
só com os itens inteiros, e aí o primeiro item que não cabe, você joga 0% dele na mochila. Mas você sempre pode fazer isso. Tá claro o que é que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo é que o valor da solução ótima do problema da mochila fracionária, esse F é de fracionário, é basicamente o que a heurística retorna. É o somatório dos benefícios de todo mundo que entrou, mais, né, de todo mundo inteiro, que é o que a heurística retorna, mais uma fração de J, que, como a gente definiu lá, é o primeiro item que não coube 100% na mochila. Tá claro até aqui? Tá. Então não é uma aproximação, né? Então ele vai encontrar a solução exata. A solução exata do problema da mochila fracionária. Fracionário. O que a gente está resolvendo é o problema da mochila binária. Ah, tá. Então ele me deu uma fronteira, né? Então a gente vai provar que essa heurística ela é meio aproximativa da mochila binária por causa dessas duas observações. Que isso aqui, que a mochila fracionária vai dar sempre melhor ou igual, e que essa heurística, né, esse conjunto que ela retorna, mais uma fração do primeiro cara que ficou de fora, é ótimo para o problema da mochila fracionária. Isso é importante também. Ok. Tá? Por enquanto, a gente só tem que concordar de que essas duas fórmulas, isso aqui e isso aqui, é verdade. O que isso tem a ver com a mochila em binário não interessa por enquanto. A gente só precisa saber que isso é verdade. Tá todo mundo convencido que isso é verdade? Sim ou não? Sim. Outra coisa é, né, o quanto a nossa heurística devolve. C de HGM, né, C de heurística gulosa modificada, é o custo da heurística que a gente quer. Né, o custo da heurística que a gente fez. Ela vai retornar o máximo entre o benefício do conjunto S, né, do que é o que ela retorna, ou o benefício do item J sozinho. Né, no algoritmo, a modificação é justamente essa. Em vez de simplesmente retornar S, e aí o custo da heurística, né, é o custo de S. Né, o benefício que a heurística retorna é o benefício de S. A gente faz essa modificação que vai ser ou o custo de S, ou, se por uma coincidência, o primeiro elemento que não coube na mochila, né, o que tem o melhor custo-benefício, que não entrou na mochila. Se esse cara sozinho der um benefício melhor, vai ser o máximo entre isso ou isso. Tá claro até aqui? Sim. Isso não é nem um fato, né? Isso é uma definição do que a heurística faz. Ela retorna o máximo entre S e J, então o custo dela é o custo de S ou de J, o máximo dos dois. E para J mais 1, J menos 1, na verdade, já pode descartar. Não existe J mais 1 ou J menos 1. J, por definição, é o elemento que tem um... Aqui, deixa eu voltar. Por definição, o que eu chamei de J é o item que não entrou na mochila, que tem o maior custo-benefício. Então, J menos 1, J mais 1 não faz sentido nessa notação. Tá. Claro, se você ordena, eu entendi, se você ordena do maior custo-benefício para o menor, faz sentido. Faz sentido. Mas você ainda não pode falar de J mais 1, J menos 1, sei lá. Não, é um argumento, né? Porque J não é um índice, J é o identificador de um item. E você pode identificar como o índice do vetor se você quiser. Tá. Porque, tipo assim, eu parei pensando no vetor de ordenação, eu parei no CJ menos 1. Não, CJ mais 1. Tá. De custo. Mas assim, você está pensando na implementação. E é por isso que eu faço questão de fazer esse curso no alto nível. Porque o que a gente faz é projetar um algoritmo. E esse algoritmo ele pode ser implementado de várias formas diferentes.
Se você pensa no projeto do algoritmo, pensando em como implementar ele, você fica limitado. Você tem duas grandes desvantagens. Primeira, que você fica limitado a pensar na estrutura de dados que você tem. E aí você perde em abstração. E abstração é a coisa mais valiosa que o Homo sapiens tem. E segundo, se você ficar preso em uma determinada implementação, o seu cérebro não fica livre para pensar em outras possíveis implementações que podem ser piores, mas que eventualmente podem ser muito melhores. Isso é fatal se você quer ser um projetista de algoritmo bem-sucedido. Você sempre, não só você está amarrado pelo lado do projeto do algoritmo, que você está pensando sempre em estrutura de dados, como você está amarrado em uma determinada estrutura de dados e não consegue pensar em outra. E isso você vê um monte no mundo real, as pessoas se atrapalhando com isso. Um monte. Você olha assim, por que você não fez de outro jeito? E a pessoa não consegue nem cogitar a possibilidade de outro jeito, porque ela já fez pensando num vetor. Né? Não fez pensando numa árvore, ou seja lá, numa tabela hash, alguma coisa. Travou. Aí, né? Eu só tava falando nada também que... eu tava só, como é que se diz? Complementando. Tá claro esse fato? Não é nem um fato aqui. Tá clara a notação, né, de que o custo da heurística é o máximo entre o custo de S e o benefício da heurística é o máximo entre o benefício dos itens que estão em S ou do J sozinho. Tá claro isso? Uhum. Sim. E o resto é um monte de algebrismo. É um monte de algebrismo. E aí, basicamente, eu parto daqui, ó, que o custo da heurística é maior ou igual que o máximo entre essas duas coisas. Eu só copiei e colei para cá. E eu termino mostrando que esse custo é maior ou igual que Eita, faltou uma coisa, ó. Faltou uma coisa. Eu faço aqui, quando eu chegar aqui... Não, deixa eu dar logo um Ctrl+C, Ctrl+V. Faltou uma besteirinha aqui, faltou um passinho. É só dar um Ctrl+C e Ctrl+V. E deixa eu trocar esse F aqui por um B. Pronto. Então, o que a gente diz? Não é sobre a aula, não, mas é só um comentário. Você consegue colocar a numeração no slide? Consigo. Eu Não precisa ser agora, não, pode ser para Me manda um e-mail que eu ponho a numeração nos slides. Tá, e aí fica mais fácil de seguir depois. Obrigada. Tá. Então vamos lá. A gente parte do slide anterior. O custo da heurística é o máximo entre... o benefício da heurística é o máximo entre o benefício de S, dos caras que estão em S, ou o J sozinho. E aí o primeiro passo é simplesmente multiplicar isso por 2, multiplicar isso por 2. E aí o que acontece aqui? Eu tenho que 2 vezes o máximo entre essas duas coisas, isso é um fato. 2 vezes isso ou isso, né, que é o que está escrito aqui embaixo, vai ser maior ou igual que a soma dessas duas coisas. Né? 2 vezes o máximo... por exemplo, 2 vezes isso mais isso, ou 2 vezes isso mais isso, ou isso mais isso, não é 2 vezes, né? C de S mais C de S, ou C de J mais C de J, o maior dentre esses dois vai ser maior ou igual que C de S mais C de J. Tá claro até aqui? Tá claro esse primeiro maior ou igual aqui? Ficou assim. Né? Isso aqui, 2 vezes isso ou isso, vai ser maior ou igual que isso mais isso. E como esse epsilon é alguma coisa entre 0 e 1, igual a 0, estritamente menor do que 1, isso aqui não é nem maior ou igual, né? Por definição, isso aqui é estritamente maior do que isso, porque epsilon não pode ser 1. Epsilon é uma coisa... começa de uma coisinha menor do que 1 ou menos. Mas acho que menor ou igual é suficiente para a gente. Então, eu tenho aqui que 2 vezes o máximo de C de S, C de J, é
maior ou igual que esse negocinho aqui. A gente vai precisar disso daqui a pouco. Né? Então eu vou substituir 2 vezes esse máximo por esse valor. E a gente chega que 2 vezes o valor da heurística é maior ou igual que C de S mais C de J. Tá claro até aqui? Tá claro até aqui? Eu não tô conseguindo enxergar direito, tá um tiquinho embaçado. Ah, foi mal. Deixa eu obrigada. apagar porque eu repeti isso aqui 2 vezes. Pronto. E aí fica mais fácil de eu te mostrar. Então a única coisa que você tem que entender, você entendeu que 2 vezes o benefício da heurística é igual a 2 vezes o máximo, porque eu só peguei e multipliquei. Entendi. E aí basicamente eu substituo essa parte. Isso aqui é maior ou igual que isso mais isso. Né? 2 vezes o máximo dos dois vai ser maior ou igual que os dois juntos, um mais o outro. E aí, basicamente, eu substituo isso aqui embaixo. 2 vezes o valor, o benefício da heurística é maior ou igual que isso aqui mais isso. O que eu vejo também é o seguinte. Se isso é verdadeiro, porque esse epsilon é menor do que 1. É um valor menor do que 1. Então, o que era maior ou igual que isso aqui, também é maior ou igual que isso aqui. Certo? Ok. E isso aqui é exatamente o valor da solução ótima da mochila fracionária. Então, a minha heurística, ela acha 2 vezes o valor da solução. Não é que ela acha alguma coisa que é 2 vezes maior do que a... Não é na verdade, não é isso aqui. Seja lá qual for a solução ótima da mochila fracionária, tá? 2 vezes o valor da minha heurística é maior do que esse valor. Certo? Por quê? Porque eu só fiz substituir isso aqui pelo valor equivalente que a gente discutiu ali atrás. Tá claro esse pedaço? Tá. E aí a gente só vai pegar esse 2 que está multiplicando aqui e jogar dividindo. A nossa heurística, né, o valor que ela retorna é maior ou igual que metade do valor da solução ótima da mochila fracionária. Mas a gente também sabe que o valor da mochila fracionária é maior ou igual que o valor da mochila binária. Então, se a nossa heurística é maior ou igual que metade da solução ótima da mochila fracionária, ela também é maior ou igual que o valor da solução ótima da mochila binária. E isso prova que, seja lá o que é que a nossa heurística cuspir, ela nunca vai dar menos do que metade do que o valor da solução ótima da mochila binária. Tá claro até aqui? Tá sim. Joia. Joia. O próximo exemplo que eu vou trazer para vocês é basicamente uma generalização desse. Na hora que a gente está selecionando os itens no nosso algoritmo guloso, muitas vezes não é evidente quando um item é melhor do que o outro. Então, basicamente, o que a gente faz é selecionar aquele que aumenta o mínimo possível a função objetivo. Esse asterisco aqui é porque a gente está falando agora de problema de minimização. Se eu quero minimizar o máximo possível, o que a gente faz é selecionar aquele elemento, né? Definir a nossa função gulosa de forma que ela selecione o elemento que causa o menor incremento no valor da função objetiva. O exemplo que eu vou dar para vocês aqui é o exemplo do problema do caixeiro viajante. Então, o custo da minha solução é o somatório do peso das arestas. Então, se eu colocar uma aresta que tem o menor peso possível, né, aquela que causa o menor incremento no valor da solução, então eu pego o próximo elemento que gera o menor incremento, o próximo que gera o menor incremento. Quando eu tiver uma solução viável e a minha heurística retornar, ela vai retornar uma solução onde a cada iteração o elemento que foi selecionado é aquele que naquele momento gerava um menor incremento na função objetivo. E com isso você espera que aquilo que ela retorna tem um custo próximo da solução, que é aquela que tem o menor valor da função objetiva.
Travou aonde? Travou aonde? Você espera que... Isso. Então, como a cada iteração desse algoritmo guloso, o elemento que você pega é aquele que causa o menor incremento no valor da função objetivo, você espera que aquilo que ele retorne tenha um custo próximo do que é a solução ótima, que é aquela que tem o menor valor possível da função objetivo. Tá claro que esse princípio é uma generalização do anterior, não é exatamente a mesma coisa, mas é alguma coisa mais geral. E nesse caso, professor, a cada iteração, vamos falar assim, a cada elemento que vai ser incluído, precisa checar N menos a quantidade de itens que já foram selecionados. A gente vai ver o algoritmo daqui a pouco. Por enquanto, eu estou falando de um princípio, de alguma coisa que é geral o suficiente que você possa aplicar em qualquer contexto. Sim. Basicamente, a gente vai ter uma solução parcial, você vai inserir um elemento nessa solução parcial, porque todo algoritmo guloso é basicamente isso. E aí, o que acontece? Cada elemento que você insere vai... se você tinha uma solução vazia e você vai acrescentando coisas ali dentro, o custo dessa solução vai aumentando. Você quer a solução que tem o menor custo possível, porque agora eu estou falando de um problema de minimização. Então, o que acontece? Você quer... Então, escolher o elemento que vai crescer o mínimo possível a tua função objetiva, para que quando você tem uma solução completa, você tenha o menor custo possível. Não, perfeito. Me deu uma dica violenta aí para resolver o problema do trabalho final lá. Valeu. Essa é a ideia, é falar de coisas que possam ser aplicadas em qualquer contexto, dos mais simples até os mais complicados. Isso foi legal. O desempenho pode não ser tão legal não, mas vai resolver. Isso, porque não necessariamente o que é o melhor naquele passo do algoritmo, necessariamente é o melhor globalmente. A gente viu isso lá na aula de algoritmos gulosos. Então, o problema do caixeiro viajante, como a gente falou já rapidamente, você tem um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, onde cada aresta tem um peso ou um custo, e basicamente você quer o ciclo hamiltoniano que tem o peso mínimo. Né? Nesse exemplo aqui eu estou dando um... Eu não sei se essa solução é ótima, eu acho que ela é ótima. Eu não lembro. A gente tem aqui um ciclo hamiltoniano que parte desse vértice A, vai para o C, E, D, B e volta para o A. Tem peso 12 mais 14, 16, 25, 25 mais 8 dá quanto? 33, 40. Tá claro o que é que... E a gente tem que achar o ciclo hamiltoniano de peso mínimo. Tá claro até aqui? Tá claro. Eu estou assumindo que o grafo é completo e que ele sempre vai ser completo. Eu estou assumindo que o grafo é completo. A gente discutiu isso na aula passada, porque se o grafo não for completo, eu não tenho como fazer uma heurística construtiva polinomial para esse problema. E o que a heurística do vizinho mais curto faz, eu vou primeiro explicar ela aqui passo a passo e depois eu dou o pseudocódigo. Basicamente você começa de um nó qualquer, eu vou chamar aqui de A, o primeiro nó, você pode partir de qualquer um, e aí você olha todas as arestas que saem de A e procura aquela que tem o menor custo. Nesse caso aqui eu tenho uma de A para E que tem custo 12, outra de A para D que tem custo 11... outra que tem custo 12, e ele vai então escolher a aresta de A para C, porque é a que tem o menor custo. Por isso chama vizinho mais próximo, né? O que está mais próximo. De C eu tenho agora 3 arestas saindo de C, uma que tem peso 10, outra que tem custo 9, outra que tem custo 9. Quando dá empate você pode pegar qualquer uma, então ele pegou essa aqui que tem custo D. E agora você tem 2 arestas, B e para E, e aí você pega que tem o menor custo, que vai ser essa aqui. E aí de B você não tem alternativa, porque você não pode repetir, então você vai para E de E você não tem alternativa, você tem que voltar para o A. E essa é o ciclo hamiltoniano que essa heurística dá para essa instância do TSP. Tá claro o que é que o algoritmo faz? Alguma dúvida? Sim, não? Não, tá claro. Tá claro. Então eu fiz um pseudocódigo mais geral aqui.
Então, primeiro a gente tem que, antes de qualquer coisa, a gente tem que definir quem são os elementos que vão entrar na nossa solução e o que é uma solução parcial. Então, os elementos são arestas, né? E uma solução parcial é qualquer ciclo que contenha um subconjunto de vértices do grafo. Essa solução parcial ela não é necessariamente viável, o que é o caso na maioria das vezes. Né? Não é como o problema da mochila, que a cada iteração todas as soluções parciais eram viáveis. Nesse caso, uma solução parcial ela não é viável para o nosso problema. Eu usei um termo que eu chamei de parcialmente viável. Ela satisfaz uma parte das restrições, não todas. S vai ser sempre um ciclo e S nunca vai repetir. Isso são restrições de problema. Mas S não necessariamente contém todos os vértices do grafo. Tá claro isso? Tá. sim. Tá? Então, Quando a eu solução expliquei parcial- quando eu expliquei a heurística, eu expliquei como se fosse um caminho, né? Mas você sempre assume que tem um ciclo entre, no caso aqui, de D para A, depois de B para A, depois de E para A e assim sucessivamente. Você sempre assume que tem uma aresta voltando, porque o grafo é completo, então sempre vai ter uma aresta voltando, mas você, na decisão, você descarta o custo dessa aresta. Nessa heurística, não interessa o custo da aresta que volta. Tá? Porque, obviamente, só vai valer, ela só vai existir de verdade no último. Inclusive, no último, você não tem nem opção, né? Depois que você passou por todo mundo, você vai ter que voltar. Então, nessa heurística em particular, a gente ignora o custo do último dessa aresta que volta. Mas a gente pode assumir que ela sempre está lá, que S é sempre um ciclo, mas que não contém todos os vértices. Diz. Nesse problema, a solução parcial nunca é viável, né? Não. Ela depende, né? Ela vai ser viável na última iteração, que é o que a gente espera. A gente espera que na última iteração essa solução ela continua parcial, no sentido que ela continua sendo um ciclo e que ela não tem repetição, mas que na hora que o algoritmo pare, ela também tem a propriedade de conter todos os vértices do grafo. É E a que eu tô gente vai lembrando da provar última isso. aula, você falou, solução parcial é aquela que na próxima iteração tem chance de se tornar viável. Não. O que eu falei foi, e se eu tiver não falado errado ou diferente disso, me desculpa. O que eu falei é que seja lá qual é a definição de solução parcial, depois de uma iteração, o que você tem também ou continua sendo uma solução parcial. Né? Seja lá o que você define como uma solução parcial, na hora que você começa a iteração, não interessa qual é a solução parcial. No final dela, você continua com uma solução parcial. Sem isso, você não consegue provar a corretude depois. Né? Porque a solução do seu problema nada vai ser do que uma solução parcial, no caso da gente, um ciclo que não repete vértices, mas que tem outra propriedade, que contém todos os vértices do grafo. Né? E se ela é uma solução parcial e contém todos os vértices do grafo, ela é viável para o problema do caixeiro viajante. Ela é um ciclo que não repete ninguém e que contém todos os vértices do grafo. Tá? E aqui está descrito basicamente o que eu falei lá, o que eu expliquei no exemplo. A cada iteração, você seleciona o vizinho mais próximo, insere em S e vai repetindo isso até que S... você vai repetindo isso enquanto... S for diferente de V, em algum momento, se cada iteração você insere um vértice, em algum momento você vai ter inserido todos os vértices, S vai ser igual a V, e aí você para e retorna S. Tá claro isso? A cada iteração, você vai colocando um cara em S. Seleciona alguém que não está
em S e insere em S. Em algum momento não vai sobrar ninguém. S, como é? Isso. Né? S vai ser igual a V e aí o algoritmo para. Tá claro até aqui? Tá claro. Então ele retorna S, que ele vai retornar a ordem do que seu algoritmo te deu, né? Nota, S não é um conjunto, tá? S não é um conjunto, S é um ciclo. E um ciclo ele tem ordem. Um ciclo ele tem ordem. Né, diferente de conjunto. Inclusive eu usei notação de conjunto aqui, né? No próximo slide eu não usei notação de conjunto, mas aqui é um abuso de linguagem, na verdade. Né? Aqui é um abuso de linguagem. Aqui seria, a gente chamaria isso aqui de V de S. Né? Como é que se diz? O conjunto dos vértices que estão em S. Mas ficou esquisito isso. Depois eu arranjo uma anotação melhor para não confundir aqui. Né? Seria o conjunto de vértices que estão no ciclo S. Sim, porque na hora que terminar o último nó sem inserir em S, o conjunto S vai ser exatamente o conjunto V por conter todos aqueles elementos, né? Mas a ordenação deles vão ser diferentes porque essa vai ser a sua solução. Não é que vai ser diferente, não tem nada a ver com a outra, porque um conjunto não tem a noção de ordem. Então, não é que a ordem de S vai ser diferente da ordem de V. Né? E aqui seria V de S também. Né? Aqui seria V de S. O conjunto de vértices em S... O conjunto de vértices em S... vai ser quando ele for igual a V, a gente para. Depois eu ajeito essa notação. Mas antes disso, deixa eu perguntar mais uma vez. Está claro essa coisa de que cada passo você pega um cara que não está, em algum momento V de S vai ser igual a V, e aí você para e retorna. Alguma dúvida? Se quiser, eu explico de novo. Então, como é que a gente prova? O mecanismo da prova é exatamente igual, porque vai ser exatamente igual para praticamente todo algoritmo guloso que você faz. Você prova que ela é viável para o caso base, eu estou chamando aqui de zero o nó onde você começa, tá? Independente do grafo, eu estou assumindo que zero você sempre vai partir de um nó que se chama zero. O nome do nó, né, não importa, mas zero é o nó que você começa. E essa solução ela é parcialmente viável. Por quê? Porque você tem um ciclo de um nó só. E você não repete elementos, né? Você não repete nós nesse ciclo. E aqui também eu tenho que arrumar essa notação depois, é porque eu mexi na notação. Né? Zero não é um conjunto. S não é um conjunto. S é um ciclo, é uma ordem. E ela é um ciclo de tamanho 1. Né? E é um ciclo, não repete, tem um elemento, ela é parcialmente viável pela definição que eu dei do que é uma solução parcial. E aí o que acontece? A gente assume que numa interação qualquer eu vou ter um ciclo S que é viável, ou seja, é um subconjunto de vértices que parte de algum, como é que chama? Que parte de algum lugar e volta para a origem, mas que não necessariamente contém todo mundo. A questão é se depois de um passo dessa heurística, essa solução continua viável. E aí o que acontece? Ela é viável por quê? Porque como o grafo é completo, seja lá quem for cá, seja lá quem for o vizinho mais próximo, né, tem uma aresta entre o último nó do ciclo para cá, porque se não tivesse cá não seria vizinho. E tem uma aresta sempre de cá para a origem, porque como o grafo é completo, tem aresta de todo mundo para todo mundo. Então, como independente de quem é o vizinho mais próximo, existe uma aresta do último para ele e de ele para a origem, né? S seguido de K também é um ciclo que não repete ninguém. Então, como o grafo é completo, sempre vai existir uma aresta do vizinho mais próximo para zero. Então, como sempre existe uma aresta do vizinho... Pronto.
Como sempre existe uma aresta do vizinho mais próximo para zero, se você parte de uma solução que era parcialmente viável, você continua com a solução que é parcialmente viável. Porque você continua com o ciclo, os elementos não repetem, porque na hora que eu seleciono S entre o conjunto dos itens que não já estão em S. E eu continuo com o ciclo, porque como o meu grafo é completo, sempre vai existir uma aresta de K para a origem. Tá claro que que S seguido de K sempre vai ser uma solução parcialmente viável? Sim. E isso é válido para todas as iterações. Para a iteração zero, na indução funciona assim. Vale para a interação onde você só tem um, depois vale para a iteração onde você tem 2, vale para a iteração onde você tem 3, vale para a iteração que você tem 4. Isso vale para todos os valores, para todas as iterações subsequentes. Mas esse algoritmo ele não executa até o infinito. Ele para em algum momento. Ele para quando S menos V, né, os itens que estão em S menos os itens que estão em V, dá vazio. Né? Nesse caso, S é igual a V. Na verdade é o contrário, né? Tanto faz. Mas ele não, esse algoritmo ele não roda até o infinito, ele roda até que S é igual a V. Quando S é igual a V, você tem uma solução parcial que também contém todos os itens e, por definição, isso é viável para o meu problema original. Tá claro isso? Tá claro. Professor, o que é o U minúsculo? O minúsculo, quem é o minúsculo? Cadê o... Ah, isso. Aí. Na verdade é porque eu botei U, depois eu troquei para cá, para ficar parecido com o exemplo anterior. Ele é o vértice K que depois pode ir para zero. Isso. Tá. Deixa eu só escrever aqui. Para quando S igual a V, para quando V de S igual a V. Pronto. Então, para todas as iterações do algoritmo, a solução é parcialmente viável, e quando ela para, essa solução que é parcialmente viável tem uma propriedade em particular aqui, ela também contém todos os vértices do grafo. Então, consequentemente, ela é viável para o meu problema original. Tá claro isso? Sim. E o que eu sempre falo, você não precisa provar isso matematicamente quando você está no papel, se não quiser. Se você é um desenvolvedor e está programando. Isso vale para qualquer área da computação ou qualquer área da engenharia, não necessariamente heurística, nem algoritmo aproximativo, não interessa. Você não precisa formalizar a prova, mas você tem que saber pensar como é que essa prova seria. Para você ter um pingo de confiança de que aquele algoritmo realmente resolve o problema. E, de novo, certeza você só vai ter quando escrever a prova e alguém que você confia mostra que a prova está... como é que se diz? Acredita que a prova está certa. Né? Ou mostra que ela está errada e depois você corrige até que ninguém possa dizer que a tua prova está errada. Mas se você quiser ter pelo menos um pouquinho de confiança, você tem que pelo menos ser capaz de pensar em como seria essa prova. Porque se você consegue esboçar a prova na sua cabeça, depois é só uma questão de traduzir para o papel. A complexidade aqui é basicamente o seguinte, voltando lá para o pseudocódigo. Esse algoritmo faz exatamente N iterações, ou seja, esse laço vai executar da ordem de N, na verdade exatamente N-1, né? Porque você já começa com um vértice. Ou você pode dizer que é N-2, porque o primeiro vértice você não escolhe e o último também não, mas não interessa, é da ordem de N operações, porque você vai inserindo um vértice de cada vez. E a cada iteração você tem que achar quem é o vizinho mais próximo. E essa operação de vizinho mais próximo, você tem que olhar para cada vértice, quem são os vizinhos que estão mais próximos dela. E, como é que se diz? E
E isso também é O de N, né? Porque você tem que olhar cada um dos vizinhos, ver qual é a distância e ver qual é o mais próximo. Isso dá O de N quadrado. Tá claro até aqui o que é O de N quadrado? Tá claro. E a complexidade aqui está errada, porque a árvore de torneio é para o outro exemplo que eu ia trazer para vocês. Eu tinha outro exemplo semestre passado que eu mudei. Essa heurística dá para fazer em n log n também. A questão é Professor, como. eu acho que minha dúvida era essa. É. Se a gente fazer um mapa dos vizinhos para cada vértice, eu consigo reduzir isso a n log n? Não, calma. Menos que n log n é complicado. Porque se você consegue fazer em menos de n log n, você consegue ordenar um vetor em menos de n log n. E você não pode ordenar um vetor. A questão é... Como é que faz? Espera aí. Deixa eu lembrar. Dá para... Nesse caso... É tipo fazer um mapa, uma tabela hash dos vizinhos, não? Mas é complicado, porque não necessariamente é uma tabela hash. Vamos aqui. Depois eu digo com certeza se dá para fazer em n log n. Mas basicamente aqui, cada uma das n iterações, você vai ter o custo de identificar quem é o menor vizinho. Tá? Você tem o custo de identificar quem é o menor vizinho. Então, se simplesmente você implementar esse grafo como uma lista de adjacências, onde para cada vértice você tem os vizinhos dele ordenado, via de regra você conseguiria fazer em O de 1, você conseguiria saber quem é o melhor vizinho. Tá? Talvez seja isso que você está querendo dizer como tabela hash, mas tabela hash tem a ver com função de hashing, coisas desse tipo. Só que simplesmente ter os vizinhos ordenados não é suficiente, porque não é o primeiro vizinho que vai estar na sua lista de adjacências que é o vizinho mais próximo, porque esse elemento talvez já esteja no grafo original ou na rota. Então você tem o custo de achar o primeiro vizinho que não está o primeiro vizinho que não está já na solução. Entendi. E aí, isso no pior caso é linear, porque você tem que olhar todo mundo e fazer em tempo linear. Para poder fazer isso, você tem que usar Union Find. Cadê o Eduardo Fernandes? Está aí? Tá aqui, já até falou, mas você ainda tem que ver quem já foi usado. Perfeito, era o que eu falei agora. Eduardo, como é que faz para achar? Você mesmo, você que é o menino da maratona. Com Union Find eu acho que dá para fazer. Porque você tem que calcular a interseção. Não sei. É mais complicado. Eu vou olhar isso com calma e eu trago na aula que vem. Tá bom? Professor. Diz. Quando... Eu estou lembrando do capítulo 8. Quando se escolhe um bom ponto de início, isso melhora o seu algoritmo, o seu tempo, né? Então, eu vi no capítulo 8, eles falam que colocam uma outra heurística para auxiliar na escolha do primeiro ponto, porque dependendo de onde você começa, a solução é diferente, né? Nota, não é que... O que acontece é o seguinte. Primeiro, dependendo do ponto de partida, essa heurística pode dar soluções diferentes. Uhum. Certo? Dependendo do ponto de partida, ela pode dar soluções diferentes. Então, uma coisa que você pode fazer é executar ela para todos os pontos, né, todos os vértices, como ponto de partida. E depois ver qual é o melhor e retornar. Aí o custo desse algoritmo seria n vezes n ao quadrado. Seria n vezes n ao quadrado. A questão é quão melhor é essa heurística. E você pode ver isso no trabalho de implementação. Você implementa essa heurística, implementa a variação dela, onde você executa ela n vezes para cada um dos vértices e vê o quanto deu melhor. E aí você me diz para aquele conjunto de instâncias quantos % melhor é essa heurística que é n vezes mais rápido, ou mais lento, encontra.
Entendi. Você piora o seu tempo, mas você melhora a sua aproximação Isso, da a gente sempre otimidade. vai ter um trade-off entre tempo e qualidade de solução. Sempre. Em computação não tem para onde correr. A não ser que você faça um trabalho muito ruim e você tem um algoritmo que é pior e que leva mais tempo. Isso você consegue. Mas bem provável que eu vou conseguir isso. Isso aí em geral a gente consegue. Mas em geral, quando você está nos melhores algoritmos que existem, você sempre vai ter um trade-off entre tempo, qualidade de solução, ou tempo e quantidade de memória, né? E por aí vai. No caso, por exemplo, da diferença de um backtracking e de um branch and bound que a gente viu. Os dois acham a solução ótima. Mas um branch and bound em geral é mais rápido, mas ele gasta mais memória. No pior caso, você pode ter uma quantidade exponencialmente grande de nós na memória. Enquanto um backtracking, você sempre vai ter uma quantidade linear de memória. E aí você tem sempre um trade-off. Tipo, se os dois algoritmos acham a solução ótima, um em geral vai gastar menos memória, mas é mais rápido, e o outro é mais lento, mas gasta menos memória. Não tem pra onde porque correr. ele vai criando uma tabela das soluções que passaram, né? Isso. E aí, para a gente fechar, eu vou falar de aproximação. Né? A gente mostrou que a heurística do primeiro exemplo, ela tinha um fator de aproximação de meio. Nesse caso, eu trouxe um exemplo, por isso que eu mudei o exemplo. Eu trouxe um exemplo para onde o resultado que a heurística dá é arbitrariamente ruim. O que quer dizer arbitrariamente ruim? Você pode criar uma instância onde o custo do que a heurística cospe é tão ruim quanto você queira. Tão ruim quanto você queira. Por exemplo, para o caixeiro e viajante, eu trouxe essa instância aqui, onde eu tenho arestas de custo 1, arestas de custo 2, e eu tenho uma aresta aqui entre o vértice 1 e o vértice 2 que tem peso M, onde M é qualquer valor que eu queira. Tá? M é qualquer valor que eu queira. E se a gente vê a solução ótima desse problema, ela vai ter custo aqui 1, 3, 4, 5, 7. Mas como é que essa heurística se comporta para esse problema? Se eu parto do vértice 1, o vizinho mais próximo entre 1, 2, 2 e M, que é arbitrariamente grande, vai ser essa aresta. E aí o próximo vizinho entre 2, 2 e 1 vai ser essa aresta. E o próximo vizinho entre 2 e 1 vai ser essa aresta. E agora eu não tenho mais nem como escolher. Eu vou pegar essa aresta e vou ser obrigado a levar essa aresta. Então, se o custo da solução ótima é 7 e eu faço M igual a 70 menos 4, o custo dessa solução é 10 vezes pior do que a solução ótima. Mas se eu faço 700 menos 4, o valor de M vai ser 100 vezes pior do que a solução ótima. E eu posso fazer M tão ruim quanto eu queira, que a aproximação dessa heurística seja ruim. Tá claro que a gente não pode dar um fator de aproximação para essa heurística porque eu posso fazer M quão ruim eu queira? Sim ou não? Sim. Sim. Isso não... HVMP é o quê? H é a heurística do vizinho mais próximo. Ah, tá. Beleza. Foi mal. Nota, isso não quer dizer que não existam heurísticas tal que a gente consiga dar um fator de aproximação para TSP. O que esse contra-exemplo prova é que para essa heurística em particular, você não pode dar nenhum fator de aproximação. Tá? Não é que a gente não consiga. Esse exemplo é uma prova que para essa heurística em particular não dá para fazer. Porque nesse caso, nesse exemplo em particular, eu posso fazer M quão grande eu queira. Certo? Certo. E na aula passada... Só para eu fechar. Uhum. E aí na aula que vem eu vejo a questão da complexidade, né, dessa heurística, se dá para fazer melhor do que O de N quadrado. E
continuo com outros princípios e outros exemplos. Eu vou parar a aula agora e a gente continua tirando dúvidas.